queridas, queridos, nós vamos seguir aqui com as nossas aulas de teoria geral do Estado, lembrando que a gente já analisou na última aula a origem das sociedades, correto? Agora a gente vai entrar na investigação a respeito da origem e da formação dos estados. Lembrando que a gente viu que das formas de organização da sociedade, aquela organização política que existe por uma certa ordem jurídica, uma finalidade, uma sociedade política que venha a se tornar um Estado, correto? Então, hoje nós vamos avaliar qual a origem e como se dá a formação do nosso Estado. Em que época surge? Quais são os motivos que foram determinantes para a criação desse Estado? Estado, em latim, status, significa estar firme, tá? Vamos sempre pensar que a gente está pegando esse termo emprestado, tendo em vista que, para análise da ciência política, da teoria geral do Estado, o Estado tal qual ele se apresenta hoje, não é a mesma, ou não seria a terminologia correta para as formas de organização de um poder antes do Pacto de Westfália, como a gente já viu na outra aula. Antes do Tratado de Westfália, colocou fim à Guerra dos 30 anos. Nós vamos chegar lá e lembrar desse momento. O termo Estado, assemelhado ao que significa hoje, ele aparece pela primeira vez na obra do Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel. Isso aconteceu em 1513. A partir do uso de Estado, significando mais ou menos o que hoje esse termo representa, começa, a partir dessa obra, então, a ser difundido na Europa. Curioso que ele já era usado como um sinônimo remoto, por exemplo, na Espanha, onde tinha grandes glebas de terra e onde o senhorio exercia também um poder jurisdicional, ou seja, ele detinha o mando daquela terra e criava regras que tinham que obrigatoriamente serem cumpridas naquele território que ele possuía, também se utilizava essa palavra para significação desse grande lote de terras comandado por uma pessoa que exercia também o poder, aspas, jurisdicional, ok? Mas é a partir da obra do Príncipe que esse termo começa a ser difundido. Primeiro ali nas cidades independentes da Itália, eram cidades-estado, né? Cada uma com o seu principado, com suas regras, com as suas características próprias, e depois esse termo vai, então, se ampliando e sendo utilizado na Europa como um todo. A partir daqui, nós temos que lembrar que o termo adequadamente, tal qual é utilizado hoje, ele tem, então, uma data, ele passa a ter esse significado moderno a partir do século XVII. Antes, nós vemos alguma similaridade, mas não é o termo propriamente correto. Muito bem. Quando aparece? Nós temos diversas teorias do surgimento do Estado, né? E para essas diversas teorias, há uma grande divisão entre aqueles contratualistas, que enxergam a criação do Estado como um ato voluntário dos membros societários, quer dizer, as pessoas que faziam parte daquela sociedade acordam, pactuam, representam a sua vontade para criar esse ente, né? Ou então as teorias naturalistas. Veja que é muito próximo das teorias que nós analisamos lá por conta do contratualismo e do naturalismo, quando vai nos demonstrar qual é a origem da sociedade. Claro que é a mesma tendência, claro que são as mesmas teorias. Por quê? Ora, o que é o Estado se não uma sociedade política? Então, se a gente investigou quais as teorias que nos descrevem como foi o surgimento da sociedade, isso vai coadunar também com o surgimento de Estado. Sociedade seria o gênero no qual Estado é uma espécie. E aqui, para o surgimento do Estado, nós vemos as teorias contratualistas. Em algum momento,
os membros da sociedade, de maneira volitiva, pactuam e criam esse Estado. As diversas diluições de teorias estão dentro daquela característica dos que colocam a criação do Estado como algo natural, ou seja, dentro das teorias naturalistas. E dentro dessas teorias naturalistas, nós temos várias correntes. Uma primeira vai nos dizer que o Estado sempre existiu. Qualquer que fosse a aglutinação de pessoas em torno de uma sociedade, por menor que essa fosse, ali já estaria presente o Estado. Veja, é muito arcaico, é uma forma muito remota, mas em qualquer agrupamento humano existiria uma finalidade, existiria ali regras a serem cumpridas, inclusive sanções. Então, por isso que dentre os naturalistas que vislumbram a criação do Estado como algo natural, esse Estado sempre existiu. Não com as mesmas características de hoje, mas esse Estado ancestral sempre existiu. Depois dessa primeira, que coloca o surgimento da sociedade no mesmo momento que o surgimento do Estado, nós vemos que tem aquelas teorias que vão nos dizer que no começo não existia um Estado. A sociedade foi se formando e, a partir da complexidade das relações que foram sendo criadas entre esses membros, a partir do momento que vai se ampliando o número de membros e vai se tornando complexa essa relação, o Estado surge. Então, ele não é oriundo do primeiro momento em que surge a sociedade. A sociedade começa a se estruturar, as pessoas começam a se aglutinar e, de repente, em determinado nível, determinado patamar da organização dessa sociedade, vem o Estado naturalmente e se estrutura com aquelas pessoas. Então, ele aparece um momento posterior ao surgimento da sociedade, na medida em que começam a surgir necessidades, relações mais complexas, aí é que nós vamos nos deparar com a criação do Estado. Essa é a mais aceita dentre os naturalistas, né? Ela não surge simultaneamente à sociedade, mas na medida em que os grupos sociais vão se aprimorando, vão tendo relações mais complexas, surge naturalmente esse Estado em algum momento da formação dessas sociedades. Outra teoria vai nos dizer que o Estado surge como um fenômeno de sociedade política com características muito bem definidas. Ou seja, essa terceira corrente só admite falar em surgimento do Estado quando o Estado nos aparece tal qual é visto hoje, como uma sociedade política com elementos característicos bem definidos. Para essa teoria, então, o Estado é muito recente. Um dos teóricos que elaboram nesta terceira corrente é Carl Schmitt. Nós vemos com grande importância dentro da ciência política, dentro da teoria geral do Estado. Para ele, o conceito de Estado não é válido para tempos anteriores. Ele só vai ser esse termo Estado admissível a partir do século XVII, quando ele se volta a uma estrutura tal qual é encontrada hoje. Um Estado, então, que se delimita num território, que tem um catálogo de normativas que vai disciplinar a vida daqueles membros e essa vida comunitária com uma finalidade em si. Esse conceito concreto de Estado, então, para Carl Schmitt, é a possibilidade, é o marco de onde surge o Estado na sociedade. Então, ele desconhece, ele, na verdade, não admite as organizações anteriores a isso enquanto Estado. O nosso livro, carro-chefe da nossa disciplina que a gente utiliza, Dalmo de Abreu Dallari, traz ainda o Ballador Palieri. Ele coloca data no dia que surgiu o nosso Estado tal qual se apresenta hoje. Ele põe um ano fundamental de quando essa sociedade política se transforma, se transmuta em Estado, ou seja, ele põe ano para o surgimento do Estado. Esse ano é o ano de 1648.
e o fato em especial que transforma essa sociedade política em Estado é o Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália, a gente tem uma importância muito grande, não só para a ciência política, não só para a teoria geral do Estado, mas ele tem uma importância fundamental nas relações internacionais e no direito internacional. Esse tratado, que foi realizado na região de Westfália, com 2 tratados separados, porque a origem da Guerra dos 30 Anos, que acabou com o Tratado de Westfália, teve um pano de fundo de briga de religião. Então, no Tratado de Westfália é dividido entre 2 acordos, um acordo para protestantes, outro acordo para católicos, mas isso marca um respeito, primeiro, às questões religiosas, a delimitação de um território com poder de mando daquele soberano que ali exercia o poder e o respeito de um grupo político, um Estado, uma sociedade política para com a outra, independente do tamanho. Veja bem, começa a valer 1 para 1. Então, a delimitação e o respeito à extensão territorial, que é um reconhecimento à soberania, e o fato de que, a partir de então, quem detém o poder dentro daquela estrutura social, dentro daquele Estado, é o soberano, é a criação, é onde está delineado o que seria soberania e o que seria o Estado. E mais, o reconhecimento de um Estado pelo outro. Lembrando que o contexto da Europa, desde sempre, foi a questão da luta hegemônica e anti-hegemônica. Sempre alguém querendo, mesmo que para se defender, ampliar suas fronteiras, e outros estados menores se aglutinando para defender desse avanço hegemônico. Então, o Tratado de Westfália vai tentar, pela primeira vez, pacificar essa eterna briga hegemônica e anti-hegemônica europeia. E, por isso, o respeito, então, à soberania dos Estados passa a inaugurar o contexto das relações internacionais e do próprio surgimento do Estado. Então, nesse ano, para essa terceira corrente, é que surge o Estado, não podendo ser considerado, antes disso, qualquer sociedade política com esse termo, com esse conteúdo, com esse conceito, que seria um conceito de Estado, né? Então, o Tratado de Westfália foi importante porque colocou fim a uma guerra de 30 anos que dilacerou com vários países, vários estados ali, várias monarquias na Europa, mas também porque ele vai delinear o que seria um novo sistema internacional e de relações internacionais na Europa. A importância disso é que é tido como um marco, realmente, não só para ciências políticas, não só para a teoria geral do Estado, mas para as relações internacionais e também para o campo do direito internacional. Correto? Além da questão, por exemplo, de sobrevivência dos Estados, foi fundamental esse tratado em razão dessa sobrevivência dos Estados, há uma separação entre interesses, por exemplo. Por quê? Porque acima de qualquer alinhamento religioso, qualquer ideologia, qualquer forma de pensamento, ou mesmo qualquer questão de menor importância, foi estabelecido um recurso de diplomacia em detrimento a uma guerra. Quando houvesse, então, qualquer questão que colocasse estados em choque, aquilo teria uma primeira via optativa, que seria uma via diplomática de solução de conflito. Isso daí é uma homenagem, é um prestígio a esse conceito de soberania que surge, então, com mais razão nesse momento. O Estado surge, então, nesse momento do Tratado de Westfália, e há também o reconhecimento da soberania, porque reconhece múltiplas independências ali no continente europeu. Cada estrutura social ali que detinha o seu soberano estava respeitado no sentido de sua independência de organização e de questões internas, tá? Encontramos aqueles que alegam que a sociedade sempre existiu, outros que ela não é
surgimento contemporâneo ao surgimento da sociedade, mas na medida que as sociedades políticas vão se tornando complexas, aí naturalmente, no meio do caminho, nós vamos ver a criação desse Estado. E terceiro, a corrente, principalmente liderada por Carl Schmitt, que aponta que o Estado surge tão somente no século XVII, em razão do reconhecimento do que seria soberania, o Tratado de Westfália como sendo o marco inicial do Estado tal qual nós o conhecemos hoje. Passada essa introdução, esses teóricos, nós precisamos ver que existem duas formas de surgir o Estado. Aqui, mais do ponto de vista material. Saímos do campo da teoria, entramos no campo da materialidade da formação do Estado. Veja bem, existe a divisão entre uma formação originária e uma formação derivada. Então, um Estado pode surgir de maneira originária e um Estado pode surgir de uma maneira derivada. Hoje, no atual contexto planetário, é muito difícil que nós possamos assistir o surgimento de um Estado de maneira originária. Por quê? Porque todo o globo terrestre já está dividido, loteado. Não existe terra sem que pertença ao Estado. É difícil hoje surgir, a não ser que um vulcão exale seu material e forme uma ilha no meio do oceano, em um local onde não é de limite territorial de nenhum estado, não há outra forma da gente hoje observar a formação originária de um estado. E por que eu estou falando isso? Porque se ela é originária, ela é original. Ela inaugura um território onde não havia estado. Era um território que não pertencia a ninguém, que não existia nenhuma sociedade política inserida naquele território, e aí você inaugura esse Estado, então. Isso nós não podemos ver. Mas é claro que, com o aparato da antropologia cultural, nós podemos chegar ao que seria essa formação originária. Assim como se dão as pesquisas a respeito das teorias de como o Estado surgiu simultaneamente em sociedade política. Nós vamos nos apoiar aos antropólogos para tentar compreender. Hoje, portanto, essa formação originária é muito complexa, é muito difícil da gente assistir. A formação derivada, nós podemos nos deparar aí a todo momento. Nós vamos dar exemplo aqui de formação derivada ou secundária de um Estado, certo? A formação, então, originária, que é a primeira delas, nós temos também teorias naturalistas. E dessas teorias naturalistas, nós vamos compreender algumas hipóteses. Dentre a teoria da formação originária, ou seja, não tem nada, esse território não é de ninguém, nós vamos começar a nos reunir aqui enquanto um grupo social e nós vamos nos tornar complexos Estado. Formação originária da teoria naturalista, primeiro, esse Estado se origina por grupos familiares ou patriarcais. Então, clãs, tribos familiares foram se tornando cada vez mais complexas e dentro daquele local surge um Estado pela primeira vez. Surge, então, um poder limitado aos membros daquela sociedade que aglutinam aquelas pessoas. Aquela sociedade tem um fim específico e isso se dá a partir da origem de uma família, de um clã ou de uma tribo. Isso é uma corrente naturalista dentro da formação originária do Estado. Outra possibilidade, uma segunda teoria, vai nos falar que o Estado surge originariamente em decorrência de atos de força ou violência ou conquista. Então, um grupo se sobrepõe na força e na violência sobre outro, e essa relação entre dominantes e dominados exige que o Estado se estruture. Justamente para quê? Para criar regras entre dominantes e dominados, entre vencedores e vencidos. Então, seria uma origem não pelo clã, pela família, mas sim por atos de violência, de conquista ou de força. Outra teoria, também naturalista,
vai nos colocar como causa de uma origem do Estado as relações econômicas e patrimoniais entre os membros desse grupo. Nós encontramos essas teorias em Platão, por exemplo. Na República de Platão, ele vai traçar que, em decorrência das relações econômicas, tendo em vista que o indivíduo sozinho não dá conta de realizar a sociedade em sua amplitude, então as relações econômicas vão submeter à criação dessa organização que nós vamos chamar remotamente de Estado. Mas o mais importante trabalho que vai falar a respeito desse surgimento econômico é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels. Ele vai elencar ali que numa relação, numa sociedade onde um determinado grupo exerce o poder sobre outro e existem as formas já, vai aparecendo as formas de acumulação, o grupo dominador necessita do Estado para manutenção da relação com o grupo dominado. Então, a propriedade seria o grande mote do surgimento do Estado, porque o Estado vai regular esse domínio de um grupo por outro grupo. E isso é importante porque ele fala como uma criação, o Estado vem de uma criação para regular esse exercício de dominação, e se ele não existia antes, ele poderá não existir no futuro, porque ele não é algo essencial a um grupo, né, a um grupo societário, não é essencial, não é fundamental, não é exigível. Então, se ele é uma criação, um dia ele pode deixar de ser, pode haver outros modelos de organização, mas que naquele momento do seu surgimento, ele vai regular essa relação entre dominantes e dominados. E, por fim, uma quarta teoria que vai nos apontar a formação originária do Estado, está uma teoria a respeito do Estado ser o germe da sociedade. Ele está ali em estado latente, em qualquer grupo social ele está ali. Mesmo que ele não tenha ainda fluído, acontecido, ele está ali. O Estado é quase que uma emanação natural de uma sociedade, mas que o momento que ele surge ou não, o momento que ele deixa de estar latente e passa a existir de fato, de maneira originária, é quando o grau de desenvolvimento dessa sociedade exigir. Então, ele está ali, o Estado está ali pré-posto em qualquer grupo social. Na medida que esse grupo passa de um patamar onde se exige, em decorrência do seu desenvolvimento, uma maior complexidade, o Estado está ali e desabrocha e vai servir para regular, então, as relações ali existentes. Nós temos 4 teorias que nos falam a respeito da criação originária, do surgimento de maneira originária do Estado. Avesso a essa ideia, nós vamos ter os contratualistas, mais uma vez, né? E o contratualismo vai nos falar, óbvio, do pacto, do ato de vontade, que vai demonstrar, então, uma ação contratual consciente de um grupo de pessoas ou de todas as pessoas para criar esse Estado. E aí nós vamos ter a formação derivada. O que é uma formação derivada de Estado? Já existe um Estado e desse Estado já formado surgem outros. E como que isso se dá? De duas maneiras. Duas maneiras. Uma primeira, que é o fracionamento. Existe um Estado e ele se divide, e o avesso disso que é a união. Vários Estados eles se aglutinam formando um só. Do ponto de vista prático, do ponto de vista atual, do ponto de vista do estudo odieno da teoria geral do Estado, isso é o que tem mais prática dentro da nossa conversa de hoje. Por quê? Porque formação originária não nos é possível verificar. É importante a análise de quando surge esse Estado, mas, na verdade, muito apoiada na antropologia cultural,
que nós não veremos o surgimento de um Estado hoje, a não ser por essa linha de origem derivada. Então, ela se torna prático, porque, inclusive, ele explica como se dá o sistema de organização dos estados hoje. Veja bem, nós temos a formação por fracionamento. Existe um estado e desse estado se divide em vários outros estados, ou ele perde parte dele, que vai se tornar um estado independente. Como exemplo, o Brasil. Lembre-se que nós, sem considerar por óbvio os povos originários. São teorias europeias. É óbvio que eles não iam considerar aqui os nativos, os verdadeiros brasileiros, né? Os moradores de Pindorama, como povos originários que detinham organização estatal. Então, nós temos que saber que a análise é feita a partir de teorias europeias. Mas apontar, por exemplo, que o Brasil, a partir dos descobrimentos, era colônia de Portugal, e eles exerciam aqui o seu poder de mando, de força, de relação econômica, o Brasil, então, era colônia de Portugal. Então, o Brasil era Portugal. E sendo Portugal, quando a gente se torna independente, há, então, o surgimento de um Estado, o Estado brasileiro, a partir de uma origem derivada. Nós éramos parte lá da metrópole e ficamos independentes. Então, é uma formação derivada. Antes de sermos Brasil, independente, Estado nacional, nós éramos, então, território de Portugal. Isso é uma origem derivada. Há outros exemplos, vários, né, de estados que vão se formar por fragmentação. Mas, atualmente, é possível ver a tentativa de estados se tornarem independentes por essa via de derivação. Um exemplo é o que acontece na Espanha. Veja só, a necessidade de criação de um Estado catalão, o que passaram nos últimos 8 anos a Espanha em decorrência dessa vontade de independência ali, que teria, por exemplo, Barcelona como capital, e que isso seria, se ocorresse a formação de um Estado, de um novo Estado da Catalunha, de maneira derivada, por fracionamento. O Estado originário continua sendo um Estado. A Espanha continuaria sendo Espanha, com a diferença de perder aquele território da Catalunha, que fica no nordeste aqui da Espanha. E a Catalunha, que pertencia à Espanha, se torna independente, se forma enquanto Estado de maneira derivada. Tá bom? Ok? Vários outros exemplos, né, gente? A gente vê, por exemplo, uma luta separatista ali na Espanha também, do País Basco. Nós vemos na Europa, volta e meia, o surgimento de estados pela mesma derivação, pelo mesmo fracionamento. O contrário disso é a formação de um novo estado pela união de outros estados menores. Então, eles se aglutinam e formam um. O exemplo clássico, qual é? A própria formação dos Estados Unidos, que passa pelos dois exemplos. Porque as 13 colônias antes dependentes da Inglaterra, porque colônias da Inglaterra fracionam em várias colônias. Quando eles decretam a independência, quando eles dizem não mais ser colônia da Inglaterra, há um primeiro fenômeno de fracionamento. Mas depois, cada uma das 13 colônias vão se aglutinar em torno de uma unidade, em torno de um ordenamento jurídico comum, e isso vai fazer com que surja os Estados Unidos da América. Essa forma de fracionamento é, inclusive, o exemplo máximo do federalismo. Como eles eram colônias independentes e se reúnem, ou seja, a origem do Estado por união, como o fenômeno é vários independentes se tornando um, esse modelo de federalismo, inclusive, vai fazer com que aconteça
a manutenção de uma certa autonomia de cada uma das colônias que estiveram unidas ali para formar o todo. Então, claro, não faz nem sentido. Se existem várias colônias independentes, respeitando ali a lei, a sua cultura, a sua formação, os seus valores, as suas finalidades, se ele se aglutina em torno de um maior, ele não vai, por óbvio, abrir mão de tudo aquilo que corresponde à sua própria essência. Então, os Estados federados mantêm muito da sua característica e, por isso, eles possuem uma autonomia maior. E por que eu estou falando autonomia? Porque só é cabível a soberania nesse todo, nesse Estado unitário. Não há que se falar em soberania para ente federado. Mas, quando a gente fala Estado, a sua principal característica justamente é a soberania. Então, quando você reúne vários estados em um, há o fenômeno do surgimento do estado por derivação. Aquilo lá já era de algum estado e virou outro porque houve a aglutinação de estados antes independentes que se reúnem em torno de um ordenamento jurídico, uma ordem jurisdicional, um conteúdo normativo próprio que vai delimitar regra para todos os membros daquela sociedade. Então, retomando, do ponto de vista da formação material dos estados, temos duas possibilidades. A primeira, por derivação, uma formação derivada, que pode surgir por fracionamento de um estado vira dois ou mais, ou união, vários estados independentes viram um. Essa é uma forma derivada. Por que derivada? Porque não surge do nada. Um estado que surge de outro, por união ou fracionamento. E temos, como nós já vimos anteriormente, a formação originária do estado. Não existia um estado anterior. Como é que inaugura dentro daquele território, com aquela sociedade, um novo estado? Um estado inédito, um estado novo. Então, essa é uma formação primária, originária. Correto? Eu acho que, a respeito disso, nós temos que pontuar só que na formação primária ou derivada, nós vamos encontrar um terceiro modelo. Esse terceiro modelo é quando você não consegue enquadrar nenhuma forma, nem outra, porque a formação é excepcional, a formação é diferenciada. São formações que se destacam por serem atípicas. O típico é o comum, o atípico é o incomum, o excepcional, a exceção. E aí eu vou trazer 3 modelos de formação de Estado excepcionais que saem da regra, que são diferenciados. Primeiro, exemplo da formação no pós-guerra, como decorrência justamente das consequências da Segunda Guerra Mundial, a formação da República Democrática Alemã e da República Federal Alemã. Como substrato, consequência do Tratado de Fim de Guerra, se passa uma régua para o Oriente, temos a República Democrática Alemã e para o Ocidente, a República Federal Alemã. Isso aconteceu no pós-guerra e durou até 1989, quando há a reunificação desse Estado. É claro que nós vemos que houve a formação de 2 estados pela fragmentação, né? Dividiu, mas é muito excepcional. Foi fruto de um pacto, de um tratado, de uma divisão territorial entre os vencedores da guerra. Então, nós tratamos isso como uma forma excepcional, diferenciada. Outro exemplo de formação diferenciada, o próprio Estado do Vaticano. O Vaticano foi criado em 1929, pelo Tratado de Latrão. Papa Pio XI e Benito Mussolini sentaram e falaram, ó, a partir de agora você vai ter um terreno próprio, nós vamos te indenizar pelas terras que você reivindica, falando que é sua, tá aqui o dinheiro,
esse 1 quilômetro quadrado aqui, esse é o Estado do Vaticano, o resto é Itália. E mais, vão ter que reconhecer que a capital da Itália é Roma. E aí foi a criação do Vaticano. Claro que também há uma formação derivada por fracionamento, veja que é um pedacinho da Itália que é delimitado ali, mas em decorrência de todo o histórico, por exemplo, a Igreja Católica, em tese, era dona da maioria absoluta do território europeu. E aí, quando ela se torna Estado do Vaticano, é uma formação excepcional, diferenciada, que também tem que ser pontuada de maneira a abordar as particularidades. E, por fim, o Estado de Israel, criado, então, em 1945, também em decorrência da Segunda Guerra Mundial, onde a Organização das Nações Unidas traça um certo território e finca uma bandeira dizendo ali agora é o Estado de Israel. Também é uma forma derivada de formação do Estado, que antes existia o Estado da Palestina, entretanto, de acordo com a excepcionalidade, porque oriunda de um pacto e com consequências que estão aí reverberando até hoje, deve ser tratado não simplesmente como pura e simples formação derivada por fracionamento, mas sim como uma formação excepcional, uma formação fora da regra comum de surgimento dos territórios. É claro que, além dessas características, nós vamos avaliar que, em decorrência desse modo originário de formação, a estrutura dos estados vai ser diferenciada. Mas isso nós vamos ver no decorrer das próximas aulas. E o último ponto de hoje significa uma análise a respeito do ponto de vista do surgimento formal. Nós vimos até agora o surgimento material. Como é a existência de um Estado? Mas vamos parar para pensar qual é o surgimento formal. Está descrito ali, catalogado, referendado de maneira documental, que aquele Estado surgiu. Aí tem uma polêmica. Porque há aqueles que advogam que um Estado só se torna Estado com o reconhecimento desse ato por outros Estados. Então, por exemplo, quando o Brasil se tornou independente, para ele se denominar Estado, um Estado por derivação, fracionamento do território que pertencia a Portugal, nós tivemos primeiro o reconhecimento da Inglaterra. Depois, na medida que os Estados forem reconhecendo e que a comunidade internacional nos percebeu enquanto Estado, aí sim é que esse Estado, de fato, existe. E a outra corrente que vai deixar de maneira independente. Para que um Estado seja Estado, ele não precisa ter reconhecimento dos demais. Porque se um Estado que se declara independente tem todas as condições para ser, porque elementos presentes, todos os elementos que o compõem, se os outros Estados não reconhecerem, então ele não vai ser um Estado. Então, essa segunda corrente fala, independente do reconhecimento dos Estados estrangeiros, um Estado será Estado a partir do momento que se concretize com sua ordem normativa e detenha todos os elementos característicos que são exigidos para que seja reconhecido como um Estado. E o que são esses elementos característicos é o assunto da próxima aula. Qualquer dúvida, lá no ambiente virtual a gente resolve. Um abraço.